Olá pessoal! Nessa semana do Dia dos Pais, resolvemos publicar um vídeo super especial. Mas antes, eu quero explicar que esse vídeo não era para ser publicado. Ele era para ser só um treinamento para a gente treinar a entrevistar pessoas. Isso porque antes de começar o nosso quadro Bate-Papo com os Mários, a gente praticou. A gente não é entrevistador profissional. E aí o meu pai aceitou ser cobaia e foi entrevistado por mim. Mas nossa, foi uma experiência muito legal mesmo. E para você que está assistindo esse vídeo no Dia dos Pais, eu recomendo que você pegue não só o Dia dos Pais, mas todos os dias que for possível e bata um papo com seu pai. E fique agora com o bate-papo com o meu pai. Olá pessoal, hoje estamos aqui no Bate-Papo com os Mários com uma pessoa muito especial. Ele, que é pai da Shelley, da Caroline, do José Mário e do Mário Vicente. Ele, que é avô da Giovana. Ele que é esposo da Dona Marina. Ele que é engenheiro mecânico, que já viajou o Brasil inteiro. Hoje estamos com Mário Vanderlei. Seja muito bem-vindo ao nosso programa teste. Obrigado. E começando assim, até como a gente se conheceu, né? Como a gente se conheceu foi quando eu nasci, né? Sim. Ou você conheceu antes? Foi nasceu, né? Não, após o 87, nascimento, em 87. Onde é que você estava? Nós estávamos em Serra do Navio, no Amapá. Onde? Nossa, isso é hemisfério sul? No hemisfério norte. Hemisfério norte. Acima da linha do Equador. Mas você não começou lá, né? Porque não. Eu li aqui na minha ficha, ó, tá escrito aqui, ó. Eu li na minha ficha que na verdade você é de Andirá. Onde é que fica isso? Andirá fica no norte do Paraná, norte pioneiro. Somos chamados de pé vermelho. E tem o pé vermelho mesmo? É devido, quando a gente andava descalço, né? Morava no interior do Paraná, realmente o pé era a cor vermelha, né? Que é a cor da terra da região. Mas você se formou como engenheiro, né? E em Andirá não tem faculdade de engenharia. Como é que foi esse? Comecei em Andirá fui para, naquela época, cursava-se após o ginasial científico. Aí fiz o primeiro científico em Bandeirantes e aí vim para Curitiba para dar continuidade nos estudos. E aqui ingressei no Colégio Estadual do Paraná. Com quantos anos que você veio para Curitiba? 16 anos de idade. Veio sozinho? Sozinho. Sozinho? Sim. Olha, tem gente que não deixa o filho sair de casa com 30 anos. Saiu com 16 sozinho. Vai pro mundo, né? Vim para Curitiba para continuidade escolar. Daí ingressei na Faculdade de Engenharia Mecânica, né, da Universidade Federal do Paraná e fiz o curso de Engenharia Mecânica. Passou de primeira, assim? Ó? Graças a Deus, passei na primeira tentativa. Ah, que bom. Então, aí depois de formado, quer dizer, antes até de me formar, comecei a fazer estágio, né? Assim, começou o estágio, todo mundo começa estágio, começa a trabalhar, mas antes você já trabalhou no sítio, né? Sim. Antes de vir para Curitiba, trabalhava na região rural, né? Então, desde pequeno já começava a trabalhar na agricultura, né? Foi o que ocorreu comigo também, né? Hoje seria trabalho infantil, né? Trabalho da família, né? Mas bons tempos que você aprendia a trabalhar e foi possível aprender muitas coisas do interior, né? E você se lembra, assim, quando você começou o estágio, aí, digamos, foi o primeiro momento que você ganhou dinheiro de outra pessoa, de um terceiro, né? Você se lembra bem? É marcante, assim, ó? Você quer o primeiro dinheiro que... Sim. O primeiro estágio remunerado foi na Telepar, né? Companhia de Telecomunicações do Paraná. Foi quando começou a entrar numerário. Geralmente. Aí, quando concluí o curso, estava estagiando na Serra Almeida e aí fui convidado a atuar na Serra Almeida como engenheiro mecânico, né? Você sempre quis desde criança ser engenheiro mecânico? Ou assim, qual que era o seu sonho de criança? O que você queria ser quando crescer? Bom, de início, a ideia era entrar para uma academia militar das agulhas negras, né? Era ingressar digamos assim, alguma carreira assim das Forças Armadas, né? Até usa boina, né? Primeiramente, até a ideia era participar do concurso da
EPICAR. Eu já tinha concluído o primeiro colegial, o primeiro científico, e se eu fosse para EPICAR, ia ter que iniciar cursando o primeiro científico de novo. Né? Sim, Aí eu resolvi vir para Curitiba. Né? Acabou que prestei para engenharia mecânica aqui em Curitiba e graças a Deus passei. E é uma área assim que eu sempre gostei, né? Também. Né? Bom, e agora, falando assim, para quem está pensando em ser engenheiro mecânico, que conselho você daria ali? Ó, Zé, pode olhar aquela câmera. Para quem quer ser, pensa, né, na carreira de engenheiro mecânico, que conselho você daria? É interessante que a pessoa tenha afinidade com a área das ciências matemáticas, né? As matemáticas, física, química, que está bem envolvido, né, com a sequência do curso, né? E ver se ele realmente se enquadra naquela área, né? Sim, se enquadrou, aí é batalhar para passar no vestibular, fazer um curso e depois escolher um ramo de atividade aí que é bem vasto, né? Sim, sim. Bem vasto. Mas os seus pais mesmo, qual que é a origem? Da onde vieram, assim? Porque meu pai é descendente de italiano, então eles vieram da Itália, né? Meu nono, minha nona vieram são naturais de Treviso, né? Na Itália. Sim. Aí vieram para o Brasil. A minha mãe, descendente de brasileiros, né? Então, tanto meu pai quanto minha mãe, eles são naturais de Santa Rosa de Viterbo, né? São Simão e Santa Rosa de Viterbo, que é o estado de São Paulo. Estado de São Paulo. E aí vieram para o norte do Paraná. E ali eles já vieram casados com filhos ou tiveram os filhos em Andirá, na região de Andirá ali? Que não era bem Andirá, né? Como é que é o... Bairro Água Preta. Bairro Água Preta. Bairro Água Preta, que é o município de Andirá, né? É o interior do interior, né? Interior do interior. É pequeno. Era Andirá, o quê? Conhecia todo mundo. No início, Andirá chamava-se Ingá. Era Ingá. Não era cidade ainda. Depois emancipou-se e com o nome de Andirá. E aí, meu pai e minha mãe tiveram os filhos ali no município de Andirá, né? Bairro Água Preta, município de Andirá. E quantos são e os filhos? Somos em... Dá para contar nas mãos? 7 irmãos, né? 7. 3 mulheres e 4 homens, né? Então todos são andiraenses, pode ser. Exatamente, exatamente. Todos andiraenses, exato. Mas aí você foi um dos filhos que veio para Curitiba para estudar, né? Naquela época não havia assim tanto recurso, né, para continuidade escolar. Isso me lembrou um fato interessante também sobre escola. Que eu acho que foi na escola que você conheceu uma pessoa muito especial na sua vida. Não foi na escola? Sim. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é a dona Marina. Marina? Minha esposa. Então você conheceu na escola. Quantos anos vocês tinham? Acho que na faixa o quê? De 14, 15 anos. Né? No ginásio, né? Mas se conhecer não foi aquele... Hoje o termo seria ficar, né? Não ficar. Naquela época não tinha, digamos, esses costumes de hoje, né? Então, o quanto muito era olhar. Olhar, conversar, meio timidamente. Mas você viu que tinha uma recíproca ali. Tinha uma certa... Depois de um certo tempo, percebemos que havia aí uma certa simpatia um pelo outro e tal, né? E que foi evoluindo, né, com o passar dos anos, né? Sim. Mas em Andirá vocês começaram a namorar? Porque ela é de uma família muito tradicional, né? Família japonesa, uma família japonesa é tradicional sempre japonesa. Como você quebrou essa barreira de entrar numa família japonesa? Não foi muito fácil, porque a tendência da época não era mesclar famílias, né? Quantos irmãos ela tinha para fazer pressão em você? Eles... 12 irmãos, né? 12? São em 12, ela tinha 11 irmãos. É intimidante, né? É intimidante. São em 12 irmãos. É o time de futebol. Exatamente. Tinha ainda aquela cultura assim de ser meio contra, né? Tradição, digamos, né? A tradição e tal. E daí, no caso do pai e mãe dela, depois que me conheceram, tal, o pai e mãe dela até que simpatizaram comigo também, né? E deram um ok, né? Aí, com o ok do pai e da mãe, daí os irmãos também se ambientaram, né? Filho obedece. Se ambientaram com... Oi, a gente agradece, que a gente nasceu. Mas a gente não foi os primeiros a nascer, né? Quem foi a primeira filha? Sim.
A primeira filha é a Shelley, né? Shelley. Depois a Shelley nasceu em Esteio, Rio Grande do Sul. Foi uma alegria total, né? Primeira filha, tal. E graças a Deus veio com saúde, tudo certinho, né? Sim. Aí depois a Caroline, né? E aí depois na sequência vocês dois. Então, para o pai e para a mãe, Dona Marina, foi uma alegria imensa, né? E assim, claro, com as crianças crescendo, né? Que aí a gente fixou residência em Curitiba, né? Sim. E o pai foi trabalhar, continuou trabalhando em obras pesadas, que não existe tanto em Curitiba, é mais na obra, no trecho, né, que chama, sim, né? Sim. Então, o pai geralmente ficava fora de Curitiba, né? Mas aí teve um tempo que eu, e pro Zé, meu irmão também, a gente achou muito especial, que foi o tempo que é uma situação ruim, mas foi uma situação muito boa pra gente. Sim. Que eu senti, assim, que foi o tempo que você ficou desempregado. Sim. Que é claro, dá um baque financeiro, mas foi o momento que a gente mais ficou próximo, porque a gente passou o quê? Muitos anos com o pai trabalhando fora, Sim. né? E aí nesse momento que teve o desemprego, a gente, nossa, agora o pai junto. E foi que combinou com um acontecimento que eu acho que talvez você tenha gostado também, pelo que você falou já do seu sonho, de que você queria ser quando criança, que a gente entrou no colégio militar, que você sempre levou como sonho, né? Sim, achei interessante porque é algo que na minha época eu tive vontade de fazer, mas como eram coisas distantes, né? Não foi possível eu ingressar numa academia ou, digamos, seguir, né, um curso, uma carreira militar. Eu vim para Curitiba, prestei os exames do CPOR em Curitiba, né, na época, e graças a Deus passei nos exames, era exame de saúde, exame físico e exame de escolaridade. E fui convocado para servir no ano seguinte. Só que no ano seguinte eu passei na faculdade. Ah, então você teve essa decisão difícil. E o horário era o mesmo horário. A faculdade era de manhã e o CPOR era de manhã. Então você chegou no ponto ali de decisão da vida mesmo, né? Exato. Ali foi um ponto que era dizer sim para um e não para o outro, né? Exato. Então, na época, o que me foi comentado pelo representante lá do CPOR é que eu poderia fazer engenharia e depois da engenharia, se eu quisesse, poderia ingressar no CPOR. Então, eu falei, então vou fazer engenharia. Passei a engenharia, eu vou fazer engenharia. Na sequência da engenharia mecânica, eu me casei, né? E após concluir o curso de engenharia, eu já estava trabalhando, né, numa empresa de construção. Aí eu resolvi dar continuidade na construtora, né? Sim. Na sequência, como você comentou, quando vocês ingressaram no Colégio Militar de Curitiba, eu, digamos assim, me senti bem também, porque vocês estavam ali e era um trabalhão para acordar vocês de manhã, né? Para levar lá para o Colégio Militar, né? Tinha que puxar pelos pés, ia puxando da cama, era difícil. Quando vocês sentiam que não tinha mais apoio, daí vocês acordavam, né? Aí a hora que acordava, eles diziam, ó, tá na hora de ir pro colégio. Nossa, essa fase eu lembro. Eu lembro que você pedia, às vezes, ajuda pra Caroline também. A Carolina era mais direta. Caroline já era mais radical, ela chegava com um copo d'água, pegava e jogava direto o copo d'água. É maravilhoso ter vida em família, cara. Eu lembro de ser acordado. Aí esse período foi bom, porque eu pude dar um apoio para a mãe aqui em casa, Dona Marina, e para a Shelley na faculdade, para a Caroline no Cefet, para vocês do Colégio Militar. Aí quando vocês já estavam, digamos, cada um encaminhado nas suas atividades, nas suas funções, eu voltei a trabalhar novamente em obras, né? E esse período eu achei, foi muito importante, acho, na nossa vida, foi muito legal, porque... eu acho bem importante, né? O pai sempre trabalhou bastante. Um convívio daí, né? Até. Tivemos um convívio daí. Foi bem legal, o pai participou da orientação junto com a gente, participava das atividades do Colégio Militar ali. Então foi bem legal, eu lembro com bastante carinho desse momento aí. E eu queria assim, até perguntar para você sobre momentos especiais, momentos muito importantes da sua vida, que você lembra com bastante emoção. Você tem um na cabeça, assim, que se sobressai? Bom, assim? vários momentos, né, interessantes, né? Emoção, quando eu vim para Curitiba, pela primeira vez que saí de casa para vir para Curitiba, né, que
meu pai e minha mãe, né? Eu nunca tinha visto assim meu pai chorar, né? Daí ele chorou. Então isso me emocionou muito na época. Meu pai e minha mãe choraram, tal, quando eu vim para Curitiba. Então foi era vinculado direto com eles, né? Então, para sair, agora eu vou para longe, né? Então, isso me emocionou muito. Aí depois, quando deu tudo certo, deu me casar com a dona Marina, né? Sim. Foi uma emoção muito grande. Depois da formatura, que na minha formatura aqui em Curitiba, meu pai, minha mãe e mais alguns familiares vieram na formatura aqui, né? Foi uma ocasião muito importante. E depois a sequência dos filhos chegando, né? Shelly, Caroline, José Mário, Mário Vicente. Emoções assim que me deixaram muito feliz, né? Sobressai, assim, né? Que são momentos que nunca esquecem, né? Não. A gente já está caminhando aqui pro final da entrevista, né? E eu gostaria que você completasse aqui para a câmera essa frase. Antes de morrer, eu quero... Bom, tem várias coisas ainda que eu pretendo fazer, né? Tem várias coisas que eu pretendo fazer. E não dá aqui agora para enumerar todas, né? Sim, mas um sonho assim que não pode passar, assim, tem que fazer. Um sonho. Aí eu creio que é poder viajar junto com a família, né? Conhecer alguns lugares aí que ainda não conheço e poder participar junto com a família toda aí alguns momentos felizes, né? Já tivemos vários momentos felizes, mas eu pretendo ainda ter mais ainda. Sim, né? Reunir a família toda. Reunir a família, viagem, assim. festividade em casa, como a gente sempre faz, continuar fazendo, né? Sim. E quem sabe até fazer uma viagem, não muito longe, né? Que eu não sou de viajar muito longe, mas quem sabe por perto aqui de Curitiba, ou em alguma região, passar tipo um final de semana, todos juntos, né? É um dos sonhos, né? Mas tem vários outros sonhos, né? Ó, Caroline, estamos te esperando, hein? Tá aqui o convite, né? Muito obrigado, pai, pela entrevista com a gente. Valeu, eu que agradeço a oportunidade e vamos em frente aí, vamos em frente e, como eu digo sempre, né? Aquele lema que é antigo, né? Saúde e segurança em primeiro lugar. E vamos trabalhar. Fala então ali pra câmera esse lema ali, ó. O recado é saúde e segurança em primeiro lugar e vamos trabalhar. Aí, ó, vamos trabalhar. É a vida. E vamos em frente, minha gente. Valeu. Tchau não, vamos esperar o Zé aqui, ó. Ele vem aqui junto. Aí, aqui. A equipe dos Mários aqui. O Mário principal. Os Mários. Mário Vanderlei, José Mário Vicente. É os Mários. Valeu, criançada. Valeu. Oba! Deixa eu dar uma foto, então. Não, acho que eu vou apresentar diferente. Filho... Me deu um bug aqui do como seguir. Desculpa, o entrevistador é novato aqui. Não, eu lembrei uma coisa aqui. Desculpa, sou entrevistador novato, tô aprendendo aí.